eu diria que isso é sucesso. Eu ainda não me via como um empreendedor, então eu tinha esse receio. Eu tive a oportunidade de fazer do 0 ao 1, do 1 ao 10, dos 10 ao 100. Perdi o owner, né? Então, é um sentimento um pouco esquisito. Vai continuar falando de logística e vai falar mais e mais. E acho que a ideia é compartilhar o lado real. Existem setores que, mesmo que tenha atuação de muitas empresas ou grandes players, nunca vão estar saturados. Na minha opinião, um deles é a logística. É um setor que está sempre se renovando, que precisa de novas soluções. E meu entrevistado de hoje é especialista nesse setor. E muito mais do que isso, ele é um super empreendedor. Muito obrigada por estar aqui, Fernando Sartori. Tudo bem? Prazer, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se eu sou um super empreendedor, mas eu tive uma experiência empreendedora, né, Você de teve construir. uma ótima experiência empreendedora. O Fernando, ele é fundador da Uelo, que é era uma startup de logística. Foi comprada já, então sim, eu diria que isso é sucesso, Fernando. Não, foi um sucesso, foi um sucesso. Bom, tem muita coisa legal para contar durante essa jornada, muitos aprendizados. Eu tive a oportunidade de fazer do 0 ao 1, do 1 ao 10, dos 10 ao 100 e também do 100 a uma saída, né? Um exit, né? Como o pessoal fala nesse mercado. Então, muitos aprendizados, muitas quebras de paradigma também ao longo dessa trajetória. Mas, enfim, podemos falar bastante sobre isso. E acho que a ideia é compartilhar o lado real, né? Não só o glamour, né? A parte legal que todo mundo, né? Muitas vezes a gente vê as histórias de sucesso mais pelo lado positivo, depois que deu certo, mas, enfim, o que tem nos bastidores, né? O que aconteceu por trás? Então, Exatamente esse é um isso. lado que eu gosto de explorar muito e até quebrar alguns mitos aí de que o empreendedor é o cara que sabe tudo, é o cara que já nasceu com o DNA certo para empreender. Eu acho que não é bem assim. A gente vai crescendo, vai evoluindo, vai se desenvolvendo para poder, em algum momento, né, se cada um quiser, poder desenvolver seus próprios projetos, né? Acho que empreendedorismo é sobre você inovar, né? E buscar extrair mais os recursos, fazer algo diferente. Escassez é uma coisa boa no começo, talvez, do empreendedorismo, porque te faz, né, pensar um pouco fora da caixa. Então, acho que tudo isso ajuda a entregar mais valor. Pelo menos eu acredito muito nisso, né? E eu acho que eu passei, ter algumas histórias legais sobre isso. Com certeza, o Fernando vai ter muito para contribuir aqui com a gente, com a experiência dele, dicas, histórias. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu tenho falado bastante que esse espaço aqui é para trazer todas as conversas de bastidores que eu tive lá durante as reportagens na televisão, que eram muito ricas e que muitas vezes a gente não conseguia colocar ali nas reportagens que ia ao ar, né? A gente coloca ali uma parte, coloca um filtro, né? Um viés daquela história, né? E tem muito mais por trás da jornada de cada empreendedor que está Com ali, certeza. né? É um pouco isso que a gente vai contar aqui, né? Fê, eu queria começar com o seguinte: você é formado em engenharia de produção, você trabalhou em grandes empresas antes de começar a empreender, consultorias até e tal. Como que você foi parar em logística? É uma boa pergunta. Eu me formei em engenharia de produção e a gente estuda um pouco de logística, supply chain, processo, enfim. É uma formação bastante generalista, mas ela não te torna um especialista em logística. Acho que esse é um ponto importante. Eu não pensava em trabalhar com logística. Esse é um ponto também bastante importante na minha trajetória. Eu fui trabalhar em banco, consultoria, como você falou. Fui trabalhar em petroquímica. Me envolvi um pouco no negócio de família também, voltado à distribuição de plásticos. Então, assim, eu acho que eu tive uma fase muito legal em que eu descobri aquilo que eu não queria fazer, né? E só dando um exemplo, né? Quando eu saí da faculdade, eu queria muito trabalhar em consultoria. Parecia uma carreira super glamurosa, super legal. E é bacana, valeu muito a pena. Mas não era muito meu perfil, né? Eu acabei descobrindo que eu gostava um pouco mais de colocar a mão na massa, um trabalho um pouco mais, né, com um pouco mais de mão suja, um pouco mais de execução. Então, eu acho que eu tive muito aprendizado também sobre essas coisas que eu achava em algum momento que eu queria fazer, ou que eu talvez até fosse bom fazendo, na verdade, não era bem assim. Então, acho que esse lado mais do autoconhecimento ajuda também, né? Enfim, na decisão sobre empreender também. Eu tinha uma oportunidade de trabalhar com um fundo, um Venture Studio, né? Não sei se todo mundo conhece o que é um Venture Studio, mas como se fosse um fundo que investe em ideias, né? Que já tem algumas teses, né? Que estudadas, preparadas, e ela traz executivos, né? Para poder executar esses projetos. E eu entrei numa empresa
a Rocket Internet, não tem nenhum problema em falar aqui, que por volta de 2010, 2011 trouxe Dafiti, Mobly, Canui, Tricai, Easy Taxi, Hello Food, enfim. Acho que várias outras empresas, algumas existem ainda, outras acabaram não indo para frente. Mas eu acabei indo para uma dessas empresas para ajudar um dos fundadores, né, a desenvolver o negócio, né, junto com, obviamente, outras pessoas também. E eu queria muito ir trabalhar com marketing, quando eu fui fazer uma primeira entrevista nessa Venture Studio, né, na Rocket, e acabou não dando certo. Né? Eu vinha, na verdade, de um trabalho de consultoria, que eu fazia muito trabalho estratégico, planejamento estratégico, modelagem, olhava muito para pesquisa de mercado. E eu falei, bom, acho que eu deveria tentar alguma coisa mais mão na massa em marketing. E eu não passei na vaga. E eu falei, nossa, e agora? Só que alguém falou assim, eu gostei muito de você é engenheiro de produção, você não quer trabalhar com operações, com logística? Eu falei, tá bom, vai, vambora. Bom, logística não é muito sexy, né? Não era muito sexy, né? Eu acho que tem que ter um espaço aí para, talvez make logistics sexy again, ou great again, alguma coisa nessa linha. Mas assim, na minha cabeça, eu falei, não sei se eu quero, né? Eu tinha um pouco o pé atrás com logística e tal. Mas eu falei, bom, quer saber? Vamos lá, vamos fazer essa entrevista, né, com a outra pessoa. E eu acabei gostando muito da pessoa, do entrevistador, que acabou virando meu chefe. E uma coisa que chamou muita atenção foi, para a entrevista, eu estava de terno, gravata, né, como se fosse fazer uma entrevista num banco, por exemplo. E esse meu futuro chefe estava de camisa, meio suja, suado. E depois eu me toquei que, na verdade, ele estava carregando caixas. Né? Ele estava ali, mão na massa, ele pausou para vir falar comigo. E eu falei com uma segunda pessoa nesse mesmo dia também que estava numa situação parecida. Estava lá no meio do fuzuê logístico e pausou para vir conversar comigo. E essas pessoas tinham formações assim extraordinárias. Um era engenheiro do ITA, o outro tinha feito MBA em Harvard. Eu falei, meu Deus, deve ser muito legal trabalhar aqui, né? Trabalhar com essas pessoas. E eu acabei tomando uma decisão de ir trabalhar com as pessoas, mais pelas pessoas do que pelo desafio em si. Eu nem sabia exatamente qual era o desafio naquele momento, a gente não abriu muito detalhes, né? E mudou muito o escopo também, né, nos meses seguintes. Então, eu acabei tomando essa decisão mais por ver uma pessoa super animada com o tema, que parecia ter um propósito ali, alguma coisa diferente, e eu topei o desafio. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com logística. E aí, enfim, acho, resumão, long story short, acho que passei 4 anos e meio, tive um crescimento muito bacana nessa empresa, né? Fui diretor estatutário, né, de um dos e-commerce, saí desse fundo. Pude fazer vários projetos que eu via muita oportunidade, né? Que tinha pouca gente dando atenção. Isso é uma coisa interessante também. Era um momento que se falava muito de e-commerce, mas não se falava muito do como, da experiência. Isso foi o quê? 10? 2011, 2012. 2012, início de 2012. Então, muito investimento em marketing, promover online, mas pouca atenção ao como, pouca atenção à logística. E eu falei, tem uma oportunidade enorme aqui da gente fazer algo diferente, melhorar a relação com os fornecedores, desenvolver transportadores, né? Eu acabei indo mais para o lado de transportes ao longo do tempo. E daí surgiram várias ideias e uma dessas ideias acabou virando o meu negócio, que é o Elo. Foi lá que você... Foi lá que eu tive a primeira ideia, o primeiro contato, de ver que havia um gap enorme de experiência na experiência logística. Isso estou falando há 10 anos, né? 2015 para 2016. Faltava tecnologia para ligar os pontos, para conectar essas experiências, todas essas oportunidades. Faltava gestão e faltava um pouco de atenção também ao tema. Tá? Então, foi que eu comecei a pesquisar um pouco mais e um pouco mais a fundo. Tive a oportunidade de desenvolver um projeto muito legal ali dentro, de resolver um pouco dessa dor. Né? É um projeto que dura até hoje, né? Teve uma série de evoluções. E foi aí que eu comecei a pensar no tema. Né? Mas uma coisa curiosa, eu me envolvi muito com a operação, com o dia a dia, além do lado mais tático, mas eu fazia muito do dia a dia também. E quando eu saí, né, dessa posição, né, para começar a pensar em empreender, né, na verdade eu tirei um sabático primeiro, que eu falei, deixa eu pensar um pouco na vida, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Eu não queria fazer uma outra empresa que tivesse uma operação diária. E eu acabei fazendo uma empresa exatamente que tinha uma operação diária, porque eu cheguei à conclusão que você precisa estar conectado com o tema, não é só falar de tecnologia, você precisa também estar, digamos ali, com a mão na lama para entender o que está acontecendo e tirar o melhor, né? Tirar insights para que você possa depois trabalhar ao lado da tecnologia. Então, é interessante como a gente vai evoluindo também os pensamentos, né? Acho que... Então, hoje eu evito até fazer uma declaração extraordinária sobre o tema, porque pode ser que a gente mude, né? Pode ser que a gente tenha mais informações, mais exposição a fatos que façam a gente mudar. E logística é algo que é muito cheio de detalhe, né? Se você não está ali
olhando a operação, você vai deixar passar algum ponto ali que vai te atrapalhar no resultado lá na frente, né? Exatamente. Acho que o detalhe, assim, para você ter sucesso em logística, tem que ser muito detalhista e ter uma boa gestão diária de indicadores, né? Porque senão você deixa acontecer e o deixa acontecer, né? Não vai dar em nada, né? Você vai acabar quebrando o negócio. Você falou que a gente que não se falava muito de logística lá atrás. Como estratégia. Isso, como estratégia. Ficava Isso. muito mais no marketing e tal. Eu falei, né? Logística não é sexy. Eu acho que hoje a gente ainda entende, a gente sabe a importância da logística. Ainda mais com esse negócio de e-commerce e de entrega no mesmo dia. Se você não tem uma boa logística, Sim. não vai dar certo jamais, né? Os marketplaces começaram a investir muito nisso, nos CDs, nessa operação. As empresas ficaram de olho. Mas a gente discute pouco ainda, eu acho, a questão da logística. É a minha impressão só aqui de fora ou... Eu acho que isso tem mudado, tá? Acho que os e-commerce passaram a olhar com muito mais carinho. Uma série de cases aí de grandes e-commerce, grandes marketplaces que serviram até de exemplo, né? De muito investimento em logística, para realmente colocar isso no centro da experiência do cliente e no centro da estratégia dos negócios. E eu acho que vários outros grandes e-commerces, né? Grandes marcas começaram a entrar nesse caminho também. Isso acho que já é um movimento de alguns anos, tá? Eu diria aí, talvez 2017, 2016, 2018, enfim. Eu acho que o próprio início da Uelo casa um pouco com isso, em que se começa a falar mais sobre logística como estratégia. Tem uma coisa interessante, eu lembro de uma pesquisa, isso bem quando eu estava começando nessa experiência aí do e-commerce, eu acabei não falando, o e-commerce da Mobile, né? Mobile de móveis e decoração. Foi esse Você trabalhou que lá eu trabalhei, que eu antes? ajudei a desenvolver, foi o que eu me meti em logística, basicamente. Quando estava nesse Exato. Venture Studio. Exatamente. Eu lembro de uma pesquisa que falava que a experiência de entrega ela era detratora. A experiência global de uma consultoria. Isso dava uma dor, porque fala, meu, como assim, né? Tipo, parece que é o mal necessário, é a visão custo do negócio apenas, é a área que ninguém quer cuidar e só dá dor de cabeça, é a área que vai precisar ter um bom suporte de atendimento que vai ter dor de cabeça. Então, assim, tinha uma mentalidade muito de o mal necessário, né? E o que a gente começou a ver se você começa a dar visibilidade, você cumpre, né? Se você faz arroz com feijão bem feito, você cumpre o que você prometeu, você já ganhou um ponto com o cliente. Esse cliente, né, vai dar um joinha, ou talvez seja, por mais que seja o mínimo para ele, por mais que ele nem perceba muito isso, ele vai ter um sentimento de, a experiência de compra, o ciclo do pedido funciona bem naquele local, vou voltar a comprar. Então, acho que aos poucos os gestores eles foram evoluindo, as empresas foram entendendo que a melhor forma de você capturar esse cliente, né, no longo prazo é dando uma boa experiência, né? E a logística é parte dessa experiência, parte essencial na maioria dos e-commerce. Então, eu acho que isso foi mudando. Eu acho que o perfil dos profissionais tem mudado. Tá? Eu não acho que a gente chegou no perfil ideal ainda, mas é importante você entender muito da operação logística, você se conectar muito bem com o lado tecnologia também. Né? Quais são as ferramentas que eu posso usar para potencializar meu trabalho? Como que eu dou atenção aos detalhes sem ter que olhar para o todo? Como é que a tecnologia me ajuda, né, a olhar só para o caminho infeliz e poder melhorar cada vez mais esse caminho infeliz? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Tem AI também, né? Tema já não tão novo, né? Mas, assim, está trazendo muitas oportunidades nesse mercado também. Então, eu acho que a gente vai passar a falar mais, vai continuar falando de logística e vai falar mais e mais. Né? E é um negócio que não para de ter novos desafios, né, Fê? Porque você falou, se via muito ali a entrega como mal necessário, né? A parte suja ali do digital, né? A parte suja dos e-commerces. E realmente tem alguns e-commerces que você compra e recebe, é uma experiência horrorosa, né? Sim. Ou vem mal embalado, a embalagem não é legal, parece que vem sujo. Se é roupa e vem num saco, aquilo fica uó. Exato. Tem muitos detalhes, assim. E aí, né, você mesmo falou, tem uma boa entrega, é a forma de você capturar aquele cliente no longo prazo. Tem marketing melhor que você receber um negócio super bem feito, ou que tem uma cartinha, ou que veio bem embalado, ou que veio no prazo que foi combinado. Cara, o cliente realmente vai se sentir importante e poxa, deu certo, esse e-commerce funciona.
né? Ou a logística reversa, isso às vezes também é um empecilho, dependendo do que você compra. Poxa, eu vou precisar devolver. Se você não tem uma boa experiência de comunicar isso e ser rápido e tal, vai ser uma experiência ruim, aí você vai deixar de comprar ali porque... se não der certo, vou ter que devolver, vai ser um transtorno. Tem muitos detalhes da logística que impactam completamente ali no relacionamento com o cliente, né? Com Então, certeza. é fundamental olhar para isso com muito carinho, né? Sim. E a régua está muito alta também, né? Então, ela está subindo, né? Quando eu falei que 2016, 2017, a régua começou a subir, ela só vai continuar subindo. E a gente tem aquela coisa hoje, né? Eu quero entrega no mesmo dia, então se vai demorar 5 dias, já não quero, vou procurar em outro lugar. Exato. E até ia falar isso, assim, que a gente está falando da experiência de receber produtos em casa, e tem até parte da experiência ali que sai da mão das empresas, né? Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, com grandes condomínios, às vezes é caótico você precisar pegar a sua encomenda, né? Perde, ou a pessoa não acha, ou sei lá onde aquilo foi parar. Essa ponta passa a ser um desafio da logística também, né? Passa por você precisar prover informações, dar visibilidade de como aquela entrega foi feita, por exemplo. Entreguei para tal pessoa, né, em tal local específico, né? E você tem como capturar isso hoje, né? Com geolocalização. Acho que não é algo novo, né? Mas, enfim, já tem muita tecnologia em cima disso, né? Para você dar mais assertividade à informação, né? Então, acho que o desafio é você, além de melhorar a experiência, ser essa outra alavanca, né, de impulsionamento, de manter o cliente engajado, trazer esse cliente para fazer mais compras, gastar menos com marketing também, né? Acho que foi uma mudança aí, talvez dos anos 2010 aí, mais talvez no meio aí da década. E, enfim, impulsionar. Acho que tem uma coisa interessante também, se a gente quer ver como isso vai evoluir aqui no Brasil, olhar para Estados Unidos, China, Europa, a gente vai estar olhando talvez aí 3, 4, 5 anos adiante. Esse gap está diminuindo. Antigamente era... Estados Unidos está 10 anos na frente. Acho que não está mais. Mas tem muita coisa que a gente pode ainda olhar que lá tem um pouquinho mais, às vezes até um pouco mais de investimento. Por exemplo? AI aplicado à logística é uma coisa que, enfim, está indo muito rápido lá. Está indo rápido aqui também, talvez um pouco menos. Que benefícios que a inteligência artificial traz para a logística? Minha opinião... eu estive até num evento agora em Las Vegas, chama Manifest. Uma coisa muito legal que eu vi ali muitas teses sobre a gente está tentando padronizar a forma como as empresas se comunicam, e isso dá muita dor de cabeça. Então, eu contrato, por exemplo, uma transportadora, contrato um navio vindo lá da China, cada um tem sua forma de conexão. Acho que as grandes empresas estão bem conectadas, mas quando a gente tem uma situação atípica como mudança de tarifa, possibilidade de descentralização. A gente está falando de uma desglobalização, de certa forma, né? Por conta aí de, enfim, todos os movimentos aí desde o Covid, né? Problemas de supply, países tentando trazer suas cadeias produtivas para dentro de casa. Isso muda completamente a logística. Traz novas dificuldades, traz novas restrições que a gente passou talvez aí 10, 15 anos assim, muito estável com logística, né? As coisas foram evoluindo e de repente mudou tudo. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar a pegar essas relações mais caóticas e não tentar resolver elas e padronizar, mas simplesmente aplicar essa nova tecnologia para que ela consiga extrair as informações de meios caóticos. Então, dizer que a logística vai se organizar, ficar super bonitinha, eu não acho que isso vai acontecer, porque sempre vai ter mudança, né? Eu não sei se a gente vai ter longos períodos em que a gente tem tempo de se organizar para deixar ela bonitinha e sofisticada. Eu acho que sempre vai ter uma mudança. A gente está vendo isso agora com os Estados Unidos, com, né, tudo está acontecendo ali com o Trump, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas vão ter mudanças e todo mundo vai ser impactado. Então, será que estamos preparados para fazer as mudanças rápidas? Eu acho que não. A gente precisa de alguns skills que ainda não estão totalmente na mesa. Talvez isso acelere alguns projetos de AI, por exemplo. Interessante. Talvez não só AI, mas enfim, a gente ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais preparado para lidar com essas adversidades. Talvez AI seja uma ferramenta para impulsionar. Não acho que vai resolver sozinho. Tem algumas teses até que dizem, vai mudar tudo com AI. Talvez mude, mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é isso, né, começar a dar um boost de produtividade, resolver primeiros problemas. Tem toda essa discussão sobre agentes de AI, né, de você paralelizar uma série de como se fossem robôs, né, resolvendo problemas, né, de forma paralela, com muito mais escalabilidade, enfim. Tem um monte de aplicações, né? Você falou que a gente precisa desenvolver uma série de habilidades. E falou a inteligência artificial
as pessoas falam que a inteligência artificial vai resolver diversos problemas e que você duvida um pouco disso. É isso que você falou, né? Não que eu duvido. Eu sou um pouco cético sobre a velocidade. Eu acho que vai mudar, vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu acredito que não tem volta a isso. Mas dizer que de um dia para isso... Até vou dar um pulo adiante aqui. A gente vê várias empresas que só por ter o nome AI no meio, o valuation já vai lá em cima, né? Já vira um super unicórnio, etc. Pode ser que isso se concretize, que de fato essas empresas gerem todo o valor. Mas eu sou um pouquinho mais cauteloso. Vamos testar primeiro, vamos ver qual que é o caminho, vamos resolver 2 problemas primeiro. Depois a gente começa a ver se isso vai impactar a cadeia. Tá muito cedo para entender tudo isso, né? Exatamente. Você sabe que essa semana uma pessoa me perguntou numa caixinha lá no Instagram sobre cargos de inteligência artificial nas empresas. Se eu acho que isso faz sentido ou se está precipitado. Eu nem respondi essa pergunta ainda. Porque justamente é difícil. Porque depende muito também, né? Depende da área, depende do que é esse cargo exatamente. E a gente está num momento ainda em que a gente não entende exatamente onde essa tecnologia vai chegar, né? A gente compara muito a inteligência artificial com a internet. Então, quando a internet começou, a gente ainda não entendia exatamente o que seria, né? Exato. Então, tinha site, fazia sentido ter o site só por ter o site ali, era quase um PDF ali, um PowerPoint contando a história da empresa, né? Porque a gente não tinha interação, a gente não tinha as vendas por ali. Olha o que se tornou hoje, né? Quantas coisas evoluiu, quantos cargos diferentes surgiram por conta da internet, quantas profissões estão ainda surgindo, né? E, inclusive, eu entendo que a inteligência artificial vai passar muito por isso ainda, né? A gente vai entender quais são as aplicações que fazem sentido. Não faz sentido ter a inteligência artificial em tudo. E você falou das habilidades, e tem esse ponto, né? A gente vai precisar desenvolver habilidades para saber lidar com tudo isso também, né? Exato. Saber se adaptar também e continuar aprendendo. Acho que esse é eu tenho estudado bastante AI, mas eu não sou especialista de AI. Isso é uma grande mentira, né? Acho que poucas pessoas são, né? Porque, como você falou, a gente não sabe exatamente ainda o que é, né? Mas sim, já existem muitas aplicações, né? Tenho conversado com bastante gente que tem feito pequenos testes, né? Vamos tentar automatizar isso aqui de uma forma contínua, totalmente autônoma, com pouca intervenção. E, né, essas tecnologias se mostram muito rápidas para aprender. Não são perfeitas, não vão ser perfeitas, mas quanto mais input você dá, quanto mais você participa, quanto mais você define, né, e contribui, né, com os famosos prompts, né, que o pessoal fala agora. Inclusive, tem os especialistas de prompt agora, engenheiros de prompt, né? Eu tenho ouvido bastante disso ultimamente, né? Acho que tem uma dúvida também qual tecnologia que vai prevalecer, se é se é a chinesa, se é a americana, se é a do Elon Musk, enfim. Tem muita coisa acontecendo que é daí que vem um pouco meu lado mais cético de vamos entender, vamos usar, vamos aprendendo. Realmente tem algo muito legal aqui, mas o tamanho do impacto a gente não tem certeza ainda. Eu acho que isso vai potencializar a produtividade das pessoas. Tá? Já tem um podcast seu, um outro episódio seu aqui que vocês falaram sobre quando lançou o Excel, né? As pessoas perderam, né, o emprego. Não, na verdade potencializou e abriu uma série de oportunidades que ninguém imaginava. Né? E você sabe o que é muito interessante? Saindo até um pouco aqui do foco do nosso papo, mas eu participei de um evento com vendedores do Mercado Livre. E uma das palestras lá, das apresentações, falava sobre inteligência artificial, mas especificamente sobre ChatGPT, né, usar esse tipo de ferramenta. Quase ninguém que estava ali usava o ChatGPT. E eu achei muito interessante que depois, conversando com a pessoa que fez a apresentação, a gente falou, nossa, ninguém usava, eu até aprofundar mais a apresentação, acabei ficando mais no básico, porque ninguém tinha familiaridade com a tecnologia aqui, então, né, não deu para aprofundar. Eu falei, muito interessante como a gente ainda está numa bolha que usa ali e que está... A gente está falando aqui, eu e você, a gente tem a impressão que está todo mundo usando, todo mundo sabendo, todo mundo já sabe a carinha dele ali. Não é verdade ainda, né? Sim. Então, as pessoas precisam, né? Pega o ChatGPT ali, entra e começa a entender. Para você entender como aquilo funciona. Sim. Porque aí você vai entender como outras ferramentas que usam essa tecnologia também funcionam, né? Exato. E aí tem um outro ponto que é...
a gente tem falado muito de ChatGPT e esse tipo de aplicação, e aí parece que é uma ferramenta ali que você vai perguntar alguma coisa e vai te devolver um texto, ou se é de imagem, vai te devolver uma imagem, e os prompts, e é só isso também. Às vezes não é isso que você vai usar no seu negócio. Sim. É você entender como essa ferramenta pode ser aplicada no seu negócio e você contratar uma empresa que usa a inteligência artificial para oferecer a solução, né? Exatamente. Então, para o marketplace, por exemplo, é usar o atendimento, né, para fazer as respostas rápidas para o seu cliente ali no anúncio, por exemplo, né? Sim. Então, é entender essas possibilidades, né? Sim. Saber da possibilidade, saber as limitações atuais. E, enfim, assim, o fato de você testar, brincar, né? Por exemplo, meu pai, por exemplo, tem usado o ChatGPT, né? Eu convenci ele ali a fazer algumas brincadeiras e tal. E você vai descobrindo, né? Vai cada vez aprofundando. Opa, não sabia que ele respondia isso, não sabia que ele organizava dessa forma. E aí, né? As coisas vão indo. Às vezes, até talvez um uso, talvez indevido, mas recebi lá um exame, fiz lá um exame de sangue e tô com uma dúvida que eu jogo no ChatGPT. Ele te dá alguma coisa, não sou qualificado para dizer se é confiável ou não, mas ele te dá uma resposta ali que imagino que se não for confiável, hoje, em algum momento, isso vai ser confiável. Talvez isso que concorra, talvez, com um diagnóstico médico, por exemplo. Mas, enfim, tem muitas possibilidades. E eu acho que quem não estiver tentando entender e se envolvendo, aí sim você tem um risco, talvez, de perder seu emprego para uma pessoa que está fazendo isso. Talvez, não necessariamente para a tecnologia, mas para pessoas que estão, né, um pouco mais abertas, mais dinâmicas, né, tentando entender melhor quais são as possibilidades. Tá. Voltando para a sua Vamos voltar agora. jornada empreendedora, a Uelo surgiu de uma identificação de oportunidade. Exatamente. Eu acho que eu tive esse período aí que eu não queria trabalhar com logística, vi uma oportunidade, gostei de logística, né? Achei um propósito, né, de problemas a serem resolvidos. E eu comecei a gastar um pouco mais de tempo, além, obviamente, de um projeto que eu já tinha desenvolvido, que acho que me abriu portas para um tema específico, que acabou sendo a Uelo, que é roteirização, como que eu posso me conectar melhor com o motorista, como eu posso ligar o motorista e o cliente final, quais são os benefícios de você ter um orquestrador por trás disso tudo. Então, acho que eu tive a possibilidade de ver isso de uma forma mais manual, e depois comecei a colocar um pouco mais de energia. Então, acho que a Uelo surge de uma dor, na verdade, de você olhar para o mercado que está ficando muito mais complexo, muito pulverizado. Né? A logística ela passou de um momento que ela era muito centralizada, né? Apenas focada em grandes armazéns, grandes CDs, para dark store, ship from store, PUDOs, pequenos comerciantes, enfim, virou algo muito mais complexo. E fica difícil você gerenciar isso manualmente, né? Apenas se baseando em pessoas ou processos manuais. Então, acho que a dor, né, identificada foi: isso aqui está ficando muito difícil, eu preciso pensar em alguma coisa, no primeiro momento agnóstico, que pode ajudar a resolver esse problema, dar mais visibilidade, dar mais otimização, né? O lado do custo acho que é muito importante também. Não adianta você... Vou dar um exemplo aqui, né? Acho que teve uma fase em que, quando o Uber foi lançado, e nenhum problema falar o nome Uber aqui, porque isso é público. Todo mundo falava, não, Uber vai ter Uber de tudo. E a logística de e-commerce ela vai sofrer muito com o Uber vai resolver, vai quebrar todos os transportadores. Isso eu ouvi lá no comecinho, talvez lá em 2013, 2014. E não é bem assim, né? Isso não aconteceu. Né? Acho que outras empresas surgiram, a Uelo surgiu, outros concorrentes da Uelo surgiram, pegando elementos de tecnologia parecidos com o do Uber, que é você conectar, né, oferta e demanda, roteirizar, dar uma boa visibilidade para o cliente, mas olhando para particularidades de uma logística de e-commerce, por exemplo. Né? O que tem de diferente, por exemplo? O Uber, você vai de um ponto A para o ponto B. É a mesma coisa quando você pede uma comida. Né? Pizza, que você pede lá no outro aplicativo, vai da pizzaria para sua casa. Essa logística é muito diferente da logística do e-commerce convencional. Você precisa consolidar, você precisa ter uma rota mais eficiente, você precisa ratear mais esse custo. Se você for fazer tarifas de aplicativos de estilo Uber para a logística do e-commerce, para boa parte das entregas, a conta não vai fechar. Então, eu acho que a gente aproveitou um momento em que se falava muito dessas novas tecnologias e com um pouco de conhecimento mais específico que eu, por acaso, tinha, né? Acabei adquirindo, né? Nesse mercado mais complexo da logística e falou, opa, por que não? Por que não empreender, tentar fazer algo diferente? Então, eu acho que o gancho para começar a empreender surgiu aí. Tem um problema,
eu acho que eu sou qualificado, eu tinha uma dúvida sobre isso. Eu tô com uma motivação, tô aqui com uma reservinha de dinheiro que acho que me ajuda a começar. Vamos embora, vamos fazer. E foi aí que acho que começou a minha jornada empreendedora. Já tem um ponto interessante. Eu sempre tive uma admiração por empreendedores, mas eu ainda não me via como empreendedor. Então eu tinha esse receio. Eu falei, será que eu sou aquele cara de palco? Será que eu sou o cara da multidão que vai lá e apresenta? Eu nunca me achei uma pessoa boa para falar em público. Mas de repente eu falei, quer saber? Deixa eu começar a me envolver com o tema e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo ao longo do caminho. Por que você achou que não tinha um perfil empreendedor? Eu sempre fui uma pessoa mais fechada, um pouco mais introvertido. E eu achei que isso me excluiria do empreendedorismo. Que hoje, né, indo para o presente momento aqui, acho que é uma grande bobagem. Acho que qualquer perfil pode empreender, né? Você tem um pouco de coragem. Se você tem um pouco de coragem, você tem uma ideia, você tem um propósito, né, tem uma vontade. E se você está preparado emocionalmente também, né, porque essa é uma jornada, né, uma montanha-russa, por que não? Né? Então, óbvio, quanto mais preparo, mais conhecimento sobre essa jornada, melhor. Mas eu não posso deixar de dizer, acho que eu tive um pouco de ignorância sobre esse começo também, porque se eu soubesse todos os perrengues, né, da vida empreendedora, será que eu teria começado? Né? Não tenho certeza. Talvez não sei. Não tenho como voltar nesse momento lá, sei lá, 10 anos atrás para, tipo, falar, olha, talvez se reencontrar com o Fernando 10 anos atrás e falar, olha, é o seguinte, vai acontecer essas 100 coisas aqui, ó, tem essas 10 aqui que podem mudar e derrubar a tua vida. Você tá afim ainda de empreender? Que perrengues você passou lá no começo, assim, que te fazem vários. pensar dessa forma hoje? Bom, acho que tem uma coisa muito importante na hora de empreender, de começar a desenvolver, construir um negócio, que é você ter um plano de negócio. Só que raramente o plano de negócios ele vai ser estático, né? Então, o meu primeiro plano de negócios, enfim, ele falhou, eu diria. Porque eu achava que eu ia lançar um negócio em poucos meses, eu acabei lançando quase 1 ano e meio depois, né? Dificuldade técnica, atraso de desenvolvimento, teve que mudar o modelo, enfim, tiveram várias coisas que impactaram. Então, certamente com a cabeça de hoje, acho que o planejamento seria muito mais assertivo. Mas eu com a cabeça de, olha, acho que com dinheiro próprio, em, sei lá, 4, 6 meses eu vou ter isso aqui de pé, essa foi a minha inocência / ignorância daquele momento que me fez, não, vamos embora, vamos fazer. E foi aumentando, passou os 4 meses, não vai dar pra fazer. Vamos ver os 6 meses. Aos 6 meses também não deu. Putz, vou ter que colocar um pouco mais de dinheiro aqui. 8 meses, 12 meses, e, enfim. E aí o negócio foi se arrastando. Então, esse é só um exemplo de erros que ao mesmo tempo acho que fazem parte do jogo, tá? Eu vi poucos projetos assim cumprir exatamente, né, o plano, mas certamente hoje com um pouco mais de conhecimento acho que daria para ser um pouco mais assertivo, tá? Então esse foi o primeiro perrengue porque mexeu um pouco com a minha vida financeira. Eu tinha uma expectativa de começar o negócio e dar os primeiros passos com um capital próprio, né? E de repente eu falei, opa, acabou o capital próprio, ou está acabando, né? Não era tanto dinheiro, mas era todo o dinheiro que eu tinha. Então isso acaba, às vezes, sendo um freio de mão quase emocional, ali que você fala, meu Deus, preciso colocar um pouco mais de dinheiro, E a minha vida pessoal? E os meus amigos trabalhando, né? Ganhando dinheiro, né? Você começa a olhar o Instagram, né? É mil maravilhas, todo mundo bem viajando. Eu falo, não tem dinheiro para viajar. Então, eu acho que tem um lado emocional que também precisa ser trabalhado, né? Enfim, acho que eu sobrevivi a esse período, acho que eu consegui ir lidando, eu fui encontrando soluções dia após dia. Em algum momento as coisas começaram a engrenar um pouco mais, mas tem muito perrengue no começo, acho que mais em relação ao planejamento. Acho que a própria decisão de capital próprio, né? E aí é uma questão muito pessoal, né? Não sei se outros empreendedores aí assistindo, né, que também colocam capital próprio, sentem também esse freio de mão, porque você começa a misturar as coisas. Você começa a misturar, putz, o dinheiro precisa o negócio precisa de dinheiro para dar o próximo passo, e tá tudo bem, faz parte, mas é o meu dinheiro, né? E se não der certo, vou ficar sem dinheiro. Então, acho que eu entrei numa espiral em algum momento que eu falei, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? E o que te fez continuar? Eu acho que eu tinha esse propósito muito claro de, putz, eu tô fazendo um negócio aqui que eu acho que vai gerar valor. O racional, ele se sustenta. Mas eu preciso de um pouco mais de dinheiro. Então, se eu fosse voltar lá atrás, eu acho que eu teria colocado talvez um investidor um pouco mais cedo, ter compartilhado um pouco mais esse risco e tirado esse peso emocional.
Tá? Essa é acho uma lição aprendida. Se eu fosse fazer isso hoje, eu faria isso um pouco diferente. Ao mesmo tempo, estando talvez numa condição um pouco diferente, talvez isso teria um pouco menos de peso hoje. Né? Mas, enfim, acho que é algo para os empreendedores pensarem, né? Acho que é difícil você prever essa situação quando você está montando um plano de negócio, né? O Excel ali, aprendido, ele aceita qualquer coisa, né? É difícil você falar, opa, nessa célula aqui eu vou ter uma crise financeira. Nessa célula aqui eu vou ter uma briga com os meus amigos. Opa, nessa outra aqui eu vou ver o meu colega, o meu melhor amigo, viajando e eu vou ficar com inveja. Então, assim, é difícil prever essas coisas. Então, tem até uma curva, não vou lembrar agora o nome é um gráfico famoso que mostra qual que é um ciclo comum de startup. Você tem uma ideia, então basicamente ele começa assim com entusiasmo, uma energia muito alta. Você fala, meu Deus, eu tive uma ideia, vou mudar o mundo. Quando você começa a executar, né, vai lá embaixo, que você descobre que, putz, não é tão simples assim. Né? Aí você tem quase um fundo do poço ali. Piora um pouco mais, né? Porque quanto mais você executa, mais difícil você vê. Né? Questões técnicas, às vezes. Questões de falta de dinheiro, como eu citei um pouco mais cedo. E, de repente, você fala, opa, comecei a engrenar. Né? E esse passa a ser o seu novo normal. Porque o novo normal vão ter dificuldades todos os dias. E é muito mais como a gente lida com isso, como a gente internaliza e como a gente toma as decisões com calma. Né? Acho que eu tive uma boa paciência e acho que talvez uma boa resiliência também para falar, opa, hoje está um caos. Deixa eu ter uma boa noite aqui de sono, deixa eu descansar, ou deixa eu sair para jantar com a minha esposa aqui, ficar um pouco mais em paz. Amanhã eu resolvo esse problema com calma. Né? Então, acho que evitar também, às vezes, um desespero, né, de você entrar nessa espiral de, meu Deus, o mundo vai acabar. Não é bem assim também. Então, eu acho que esse controle emocional foi uma coisa muito importante nessa jornada. E eu ouço isso também de muitos outros empreendedores. Você já era assim antes de empreender? Ter esse controle emocional, por exemplo, é algo que você desenvolveu, né, durante a sua jornada? Que de repente você entendeu a importância disso? Não, peraí, o emocional tem que estar fortalecido aqui. Você buscou formas de fazer isso? Foi intuitivo? Uma boa pergunta. Eu, contando hoje, né, talvez de uma forma um pouquinho mais organizada, eu não tinha essa clareza na época. Mas eu tinha uma clareza de que quando as coisas parecia que o mundo ia acabar, eu não podia tomar uma decisão naquele momento. Eu precisava, né, dar um passo para trás, dar uma respirada. E o que eu estou falando, às vezes, de horas, tá? De falar, putz, deixa eu tomar uma água, deixa eu sair um pouco aqui desse ambiente turbulento para eu pensar um pouco. Então, eu acho que isso eu já tinha isso dentro de mim, acho, do meu perfil mesmo, de não ser impossível tomar decisão, né, se eu estou desconfortável. Eu não busquei uma ajuda sobre isso é uma coisa que eu faria diferente. Acho que não tem nenhum problema a gente buscar isso, buscar nossa rede de contato, nossos amigos, família. Até uma ajuda profissional também, né? A vida profissional, exatamente. Então, também acho que dizer que eu não busquei família, acho que eu conversei muito com os meus pais, me apoiaram muito, minha esposa, acho que foi muito importante no projeto. Mas eu acho que conversar com mais pessoas além dessas pessoas é uma coisa que eu acho que é muito importante. Mas é muito difícil conversar. É difícil. Às vezes tem uma questão de ego também. De falar, putz, na minha cabeça, eu devia ter lançado aqui, sei lá, em 6 meses, já estava 1 ano, né? Se for falar com fulano... vou falar para ele que eu tô falhando. Então, assim, talvez seja uma outra dica também, né? Tá tudo bem, né? De você ter uma negativa. A gente tem que estar confortável em receber esses feedbacks negativos, construtivos. E ter essa rede de segurança também, que, assim, são pessoas que você confia, que estão ali para te ajudar. Eu tenho muitos colegas, amigos empreendedores, que acho que se eu tivesse envolvido um pouco mais, eles poderiam ter me ajudado nesse momento. Né? A ter ideias. Listar alguns cenários, seu, fortalecer. Então, isso é uma coisa que eu faria mais hoje. Tá? Conversar. E eu incentivo as pessoas a fazerem mais. Que isso pode, às vezes, te tirar dessa espiral. E, às vezes, a pessoa fala, calma, seu problema não é tão grande assim. É uma questão, às vezes, até mais pessoal do que... Assim, o negócio está indo bem. E uma coisa curiosa, a gente teve poucos momentos que eu falo, putz, o negócio não está com problema. Não, o negócio sempre cresceu. É uma coisa legal. Então, assim, a gente estava ganhando tração, estava crescendo, estava, sabe, tendo boas notícias, ganhando prêmios, participando do PEGNI, né? Então, assim, teve uma trajetória muito legal, assim, de atração, de interesse, né, do mercado. Talvez a forma como a gente estruturou a parte financeira, esse planejamento, poderia ter sido um pouco melhor para dar um pouco mais de conforto. Tá? Então, mas
foi a decisão que eu tomei lá atrás, né? De empreender um pouco mais no bootstrap, mais no capital próprio, né? Que tem o seu lado bom também, Tem um lado bom. né, Fê? Tem. Eu acho que o lado escassez tem, até um certo ponto, obviamente, tem um lado bom que é você pensa mais fora da caixa, você busca mais soluções, se você tiver o time correto, você cria, né, o ambiente para que coisas legais saiam do papel. Então, esse é o lado pró, né? Tem um lado pró também, né, aí pensando, né, e aí acho que é um exemplo mais específico de talvez uma startup, né, que demande, né, capital de terceiros, que é estressar um pouco esse início, te dilui menos, né? Cria um risco maior do negócio não dar certo também, mas acho que no nosso caso isso acabou se pagando. Né? Então esse perrengue inicial, ele se pagou porque a gente acabou se diluindo muito pouco. Né? E a gente conseguiu gerar um valor suficiente para ter uma saída, uma geração de valor para clientes, até mesmo, né, para a empresa que adquiriu a gente, que fez essa conta se pagar. Né? Empreender é algo muito solitário mesmo, né? É muito. E realmente essa montanha russa. Eu estava ontem fazendo várias coisas aqui de conteúdo, os cortes, e publicando, e são muitos detalhes, né? E muito trabalho. Eu estava ali e às vezes dá aquele desânimo, assim, de nossa, eu tô fazendo tudo isso pra quê, né? Nossa, é muito trabalho, de repente deixa isso pra lá, ou pra que eu vou fazer? Ou muitas vezes, principalmente o início, você tá com a equipe reduzida, ou não tem até uma equipe, né? Sim. Eu faço muita coisa sozinha, por exemplo. Cara, é desgastante, assim, né? Às vezes você chega ali no meio do dia e fala, nossa, que desânimo, vou jogar tudo pro alto, pra que eu tô fazendo tudo isso? Sim. De repente, no fim do dia, você chega com outro ânimo, mais motivado, né? E tal, e realmente você passa por tudo isso. Sim. Durante esse momento empreendedor, né? E você falou, não é fácil compartilhar, não é fácil compartilhar. E às vezes, também eu acho que não é fácil compartilhar, porque nem sempre as pessoas vão entender exatamente o que você está passando. Exato. É uma jornada solitária, como você falou. Ela é muito generalista também. Então, assim, você ser um especialista num tema vai te ajudar a abrir as portas, você começar, mas é generalista porque você vai acabar caindo em temas que às vezes você não tem tanto domínio. Você vai ter que começar a vender, por exemplo. Né? Eu nunca tinha trabalhado com vendas. De repente, eu preciso vender. Eu sou o principal vendedor do negócio. Né? E, mas eu não sou muito bom. Não importa. Vai passar com nota 4, depois nota 6. Opa, tá começando a passar adiante, tá começando a fechar contrato. Depois vai evoluindo. Depois você traz uma pessoa melhor do que você para te ajudar nessa jornada. Então, o início foi muito solitário. Eu fui um solo founder. Eu fui trazendo pessoas ao longo do tempo. Trouxe pessoas, inclusive, que cresceram junto, e eu considero como um co-founder, né? Contribuíram muito para o negócio, né? Mais adiante. Mas teve um início ali que foi difícil compartilhar. Né? Foi muito difícil tirar do papel, na verdade. Essa fase, acho que ela foi muito complicada. Mais para essa questão do planejamento que eu falei. Mas a gente vai evoluindo, né? Como eu falei, hoje você tira nota 6 em finanças, amanhã, depois de 2 ou 3 tombos, você começa a tirar nota 7, nota 8 e vai indo. Você vai crescendo, né? A régua ela vai subindo. Né? Então, eu acho que é uma jornada de muito aprendizado. Você tem que estar aberto também, obviamente, tem que estar aberto, né? Porque a todo instante alguma coisa acontece, né? E no geral são problemas. No começo, tudo é problema novo. Você não sabe muito bem como lidar. Então, eu acho que eu tive também essa... Em algum momento eu falei, bom, eu vou fazer coisas pela primeira vez aqui quase todos os dias por muito tempo. Será que eu estou confortável com isso? E eu não estava. Dizer que eu estava, não, que eu estava preparado. Não estava. Mas fomos levando. Eu acho que, voltando à questão do propósito, eu acho que a ideia estava muito clara, né? Essa ideia agnóstica de resolver um problema grande de mercado. A gente foi refinando o pitch, a gente foi dando um escopo um pouquinho mais claro, mas eu acho que esse chassi que a gente criou, tecnológico, ele permitia fazer muita coisa e a gente precisava, aos poucos, ir afunilando. Então, a gente foi ganhando um pouco mais de maturidade. Dizer que assim, não, a gente vai fazer exatamente esse nicho, esse mercado, mentira, a gente não tinha essa clareza. Mas o como, né, e um pouco assim da grande resolução que a gente queria resolver, que era ter uma experiência melhor para o cliente, ter mais controle da logística, ter mais visibilidade, poder tratar de forma agnóstica vários mercados. Isso é uma coisa que a gente tinha muita clareza e a gente falou, se não funcionar com e-commerce, vai funcionar com distribuição B2B. Se não funcionar com isso, vai funcionar com food delivery. Enfim. Então, eu acho que essa vontade de fazer algo grande foi o que foi fazendo essas barreiras
serem superadas. E uma outra questão, né? Acho que vale para o solo founder, como o meu caso, vale para quem também tem né, sócios. Tem que escolher muito bem os sócios, né? Porque o sócio é um casamento, né? Então, acho que o ciclo médio, né, de uma... E novamente falando um pouco mais de startup, né, mais de uma startup... uma startup que não quebra logo no comecinho, ela tem de ter uma vida útil superior a um casamento. Então, você vai conviver com pessoas por mais tempo do que um casamento. Então, é um casamento. Você tem que tratar isso como um casamento. Você vai ter briga, vai estar ali com você discussão. todo dia, vai ter problema, vai ter que resolver, vai ter que ter DR. Exato. Então, as pessoas também que eu fui trazendo pro time eram pessoas que eu sempre perguntava, será que essas pessoas são pessoas que eu vou querer trabalhar no dia a dia? Né? E não só a pessoa é muito boa pra fazer tal coisa, mas será que são pessoas que vão topar, né? Esse ambiente, né? Esse matrimônio? Né? Então, escolher o sócio é uma coisa muito importante também. E investidores também. Né? Por mais que não seja uma relação tão de dia a dia, é importante. É quem vai te ajudar no momento difícil. E aí, a partir do momento que eu passei a ter investidores, eu passei a ter um outro tipo de suporte. Isso foi uma coisa muito importante também. Né? Você é obrigado a profissionalizar mais o negócio para ter esses investidores, né? no pré-captação, mas também você tem que ter algum suporte além do financeiro. Né? Senão é só money. Né? O que a gente, no geral, busca é um smart money. Eu quero o dinheiro, mas eu quero uma expertise em alguma coisa que talvez eu não tenha ou que eu preciso melhorar. Então, a gente tentou trazer também investidores que supriam alguns gaps. Fazer sentido pro seu negócio. Exato. E deu super certo. Deu certo. Acho que deu certo, sim. Uns mais do que outros, mas eu acho que a gente teve os investidores certos, eu diria. Tá? Tivemos alguns perrengues? Tivemos. Né? Na hora de decidir, vamos vender ou não vamos vender o negócio, a gente teve muita discussão. Né? Tinha investidores que não queriam vender. Mas está no direito deles, né? A gente tem um bom racional do porquê da venda, do porquê ir por esse caminho. E, enfim, acho que faz parte também do jogo. E acho que assim, se for uma relação de respeito colaborativa, a qualidade das decisões ela passa a ser melhor também para o negócio. Eu acredito muito nisso. E Fê, a gente está falando das dificuldades. Você falou da parte financeira, que foi complexa ali no começo. Eu tenho percebido muito, e em um episódio aqui com as entrevistadas, a gente falou sobre a parte de contabilidade, por exemplo. Elas fizeram, antes de começar a vender o produto, de começar mesmo a fazer a operação, elas fizeram uma consultoria. Era um negócio complexo, que envolvia importação e tudo mais, então elas precisaram fazer essa consultoria. Elas entenderam que era necessário fazer essa consultoria para o negócio perdurar mesmo no futuro. E é muito interessante porque... Normalmente a gente começa a empreender com a ideia, você só sai fazendo e não pensa nesses detalhes operacionais, né? Então, vou abrir a empresa, vai ser que tipo de empresa? No futuro vai funcionar se eu precisar migrar de modelo? Sim. Eu imagino que na logística tenha muitas questões tributárias, porque muda de estado para estado. Muitas. Como foi isso para vocês? Você tinha essa noção? Você buscou apoio? Eu busquei sim apoio, tá? Esse é um bom tema, tá? Ele é um tema complexo, talvez não seja tão sexy no geral, mas ele é necessário. O que eu tive de desafio no começo era, a gente tinha várias opções de modelo de negócio. E assim, sendo simplista aqui, sem entrar no detalhe, a gente poderia intermediar, como o Uber faz, por exemplo, ou a gente poderia faturar tudo como um transportador faz. E tem prós e contras. Então, a gente precisou ter um apoio, sim, um apoio jurídico e de contadores para ver qual que é o modelo que faz mais sentido, qual que é o modelo que para de pé, qual que é o modelo que é mais aceito aqui no Brasil. E tem diferença, sim, né? Eu olhei muito mercado, muitos modelos nos Estados Unidos que estavam bombando, né, nessa linha mais de logística mais complexa, mas não funcionaram no Brasil. Porque no Brasil você precisa ter a responsabilidade sobre a carga. Para ter a responsabilidade sobre a carga, você precisa emitir um documento diferente. Então, a gente precisou, sim, ter um apoio. E se não fosse isso, a gente teria corrido o risco de não ter avançado ou não ter conseguido, inclusive, até fechar uma primeira rodada de investimento, porque o modelo não seria sustentável. Não seria sustentável no longo prazo. Exatamente. Por quê? É cheio de regras, né? Tem várias operações logísticas em que a barreira de entrada ou a barreira para se fazer é o documento fiscal que você emite ou como você emite. Então, a gente teve que prever isso no nosso sistema. E isso acabou sendo um dos diferenciais, inclusive. Né? Se você faz uma logística municipal, é uma coisa. Se você faz intermunicipal, é outra. Se você faz interestadual com um veículo XYZ, é outra. Então,
Algumas dessas coisas eu já sabia, né, da experiência anterior. Inclusive, tem um parênteses aqui. Eu achava que eu sabia mais do que eu realmente sabia quando eu comecei o negócio. Então, eu tive um lado aqui que me impulsionou a falar, opa, eu entendo, vamos começar um negócio de logística. Quando você começa mesmo, você descobre que, opa, não é bem assim. Tem um monte de regrinhas, um monte de coisa. Só um exemplo bem engraçado. Para eu poder começar o Elo como um player logístico, eu precisei comprar um carro num ferro velho. Por quê? Uma das teses da Uelo, além da parte de visibilidade, tecnologia, né, todo esse suporte e orquestração para as coisas funcionarem melhor, era que a gente fosse uma empresa sem ativos. Ou seja, eu queria aproveitar melhor os ativos dos outros. Uhum. Eu queria que cada um das tarefas e os recursos da cadeia fossem elos. É daí que vem o nome Uelo. Eu queria pegar esses elos e conectá-los. Mas não seriam elos próprios. Isso tornaria o negócio muito mais escalável. Quando a gente foi abrir a empresa... Quando a gente foi tirar a licença, né, para poder operar, uma das exigências é você precisa ter um carro. Eu falei, eu não estou prevendo ter um carro, eu não preciso comprar um carro. Mas não adianta, se você quiser ter a licença para emitir o documento fiscal, você precisa ter um carro. E aí eu fui num ferro velho e comprei um carro velho. Que loucura! Eu tenho até hoje ele. Tá vendo como é complexo? É complexo. E assim, o tipo de coisa, eu não sabia disso. Uhum. Eu achei que eu sabia, eu não sabia. E eu só descobri isso na hora. Eu vou fazer um parênteses aqui na conversa para dar uma dica, que é o serviço da Inup, que é muito mais que um escritório de contabilidade. Eles são uma startup que usa uma abordagem inovadora, tecnologia de ponta, para educar, potencializar o crescimento das empresas de forma humanizada e atendendo empreendedores de todo o Brasil. O objetivo é descomplicar, simplificar, para ajudar as empresas a crescerem de forma sustentável. Desde a abertura do CNPJ até a gestão contábil, o QR Code está na tela, o link na descrição. Vai lá para conhecer a Inup e contratar o serviço. E agora na questão logística, Nef, a gente também vai ter a reforma tributária. Isso vai mudar muita coisa na logística? Eu acho que vai. Eu acho porque tem muita incerteza ainda, mas sim, vai mudar um pouco. A gente está fazendo alguns estudos, né, tanto na Uelo quanto na empresa, né, que nos adquiriu. Então, muita discussão em andamento. Tá? Não vou tentar responder aqui um sim com certeza ou não com certeza, né, por eu não ser especialista, mas a gente está tendo um bom suporte nesse tema. Tá? Enfim, esse é um tema difícil. Já, assim, a ideia era simplificar, né? A dúvida se a gente não estava mais complicando do que simplificando, ou até mesmo, talvez simplificando, mas aumentando as tarifas, né? Então, tema difícil. Tá bem complexo, né? Em diversas áreas, assim. Sim. E, de repente, é um momento de transição também que vai ser complexo, enfim. Sim. E vamos lá, a gente está falando de um mercado, né? Quando a gente fala em logística e transporte, as margens são muito apertadas. Uhum. Né? Então, além de toda essa discussão de detalhes são importantes, um bom sistema para te ajudar a olhar detalhes para você não perder dinheiro, porque é aqui que está a diferença. Uhum. Qualquer mudança aqui radical, você perde dinheiro. Por isso que tem que ficar muito de olho, inclusive, né? Se você trabalha com isso. O Uelo, ela tem um serviço, eu não lembro se foi assim desde o início, desde a fundação, mas que é voltado para os grandes e-commerces, para as grandes empresas, né? Sim. Você acha que a logística ainda é um desafio para os pequenos? Eu acho que sim, tá? Eu acho que, obviamente, tem soluções surgindo, mais adaptadas cada vez mais, mas escala é muito importante em logística. Né? Então, automaticamente, quando você tem uma empresa com menos volume, ela acaba sendo um pouco mais complexa de ser atendida. Ela fica um pouco mais cara. Às vezes, o valor, né, o custo, né, o preço de servir aquele player, ele acaba sendo um pouco mais elevado e, às vezes, a conta não fecha. Então, eu vi muitos cases de empresas que, às vezes, tinham um modelo super bacana, etc., mas às vezes esquecia da logística. E quando ia buscar um player para fazer aquela logística um pouco mais customizada, diferente, não encontrava. Nós tivemos, no começo da Uelo, até uma orientação um pouco mais para pequenos e médios, só que a gente não tinha estrutura na época para tratar. A gente não estava preparado. Né? Então, talvez hoje fosse um pouco diferente, mas a gente acabou focando mais em players médios e grandes, né? Isso do lado da operação. Tem um outro serviço também, tecnologia, que eu falo daqui a pouco, mas o serviço que inclusive você conheceu, né, na época de Pegni, há quase 5 anos atrás, ele era um serviço focado para médios e grandes. Então, a gente coletava
uma quantidade de pedidos, né, elevada. Levava para os nossos parceiros, para os nossos elos, né, espalhados pela cidade. Você teve, acho que, a oportunidade de conhecer um deles. E a partir dali a gente fazia uma roteirização, encontrava os melhores parceiros e explodia. Os pequenos, no geral, ele tem um problema nessa primeira perna, que é o buscar o pedido. Né? A partir do momento que ele cai na malha comum, ele vai ser compartilhado. Né? Existem soluções surgindo como poodles, não, que são pontos, né, para você depositar o pedido. Muitas vezes um estabelecimento comercial que fez uma parceria com uma plataforma logística. Então, existem alternativas, mas elas ainda não são tão convenientes quanto a de um player um pouco maior, porque você tem que se deslocar para algum local. Às vezes você tem que consolidar um pouco mais para que essa coleta faça sentido para o player. Então, esses são problemas clássicos, né? Acho que tem N formas de você resolver, mas você não tem como melhorar muito esse problema físico, porque de fato, no limite, você está indo buscar um pedido, o ir buscar tem um custo. Se você está buscando um pedido só, você vai basicamente alocar todo esse custo de deslocamento, busca, nesse único pedido. Então, esse é um problema que ele não muda. A gente pode evoluir na solução, mas esse problema ele sempre vai existir. A não ser que a gente comece a imprimir o produto em casa, né? Mas enquanto tiver esse fluxo físico, né, acho que a escala ela é importante. E acho que para os pequenos e médios, Correios, né? Triste falar isso, mas o Correio sim ainda é uma opção, né? Se você, pela cobertura e etc. Buscar um poodle, né? Esses pontos, os pick-up drop-off points. Né? Então, tem várias soluções trabalhando com isso, inclusive em parceria com transportadores. E, enfim, acho que desenvolver a própria solução eu não recomendo para um pequeno e médio. Acho que ela é um desvio de foco e é muito caro. Tá? Eu tentaria focar mais nessas opções. É um desvio de foco porque também é muito complexo, né? Exato. Tá? Eu tenho visto algumas soluções, só para comentar um terceiro, que são soluções muito baseadas em ter uma disponibilidade enorme, né, de parceiros espalhados, né, pela rede. E o deslocamento para fazer essa coleta ele acaba sendo curto, porque você sempre tem alguém próximo. Mas mesmo como Uber, né? Você sempre tem alguém passando por ali. Fazer esse deslocamento e jogar num pequeno centro, num pequeno micro-hub ou num poodle, às vezes faz sentido. Né? Um deslocamento curto, rápido, mesmo com poucos pedidos, pode não sair tão caro. Então, recomendo, né, buscarem soluções desse tipo que estão pensando de uma forma diferente e que já estão com uma escala de operação para se justificar prestar esse tipo de serviço. Ótima dica. Falando da sua jornada, você teve a ideia, começou a empreender ali muito sozinho, com investimento próprio, cresceu ao ponto de vender a Uello. Como que foi isso para você? Primeiro, a sensação de vender a empresa, como foi chegar nesse ponto, receber uma proposta, por exemplo, e a decisão de realmente vender? Não foi uma decisão fácil. E, curiosamente, para complicar ainda mais, nós estávamos no meio de uma outra captação. A gente estava buscando um novo investimento. A gente estava no meio, estava conversando com, né, vários fundos, estava avançando. E uma coisa que chamou a atenção é que a gente começou a receber abordagens relacionadas à aquisição. Né? E a gente não estava preparado para ter essas conversas. Né? Acho que, embora você tenha uma captação, tenha talvez passe por due diligence, até talvez um nível de organização que seja mais ou menos compatível com a de uma venda, né? Um M&A, as conversas são um pouco diferentes. Então, eu acho que a gente estava preparado para ter a conversa como empresa, mas nós não estávamos preparados para tomar essa decisão. Psicologicamente. Então, mas como não foi só uma abordagem, foram algumas, né? Algumas, né, foram um pouco mais adiante, como acabou sendo a que a gente acabou vendendo, a gente falou, a gente precisa colocar um pouco de energia nisso. Não dá para simplesmente descartar. E a gente precisa precisa tratar isso de uma forma mais... precisa colocar um pouco mais de método e processo, né, nessas conversas que a gente está tendo. A gente teve, em algum momento, uma decisão difícil de falar, opa, a gente vai ter que parar de captar dinheiro, interromper esse outro processo e focar apenas na venda. E aqui foi onde a gente teve muita discussão com os nossos investidores. Tá? E aí tinham opiniões diversas. Opiniões do tipo, por que vocês estão vendendo? Por que vocês não focam na captação? Fernando, isso aqui é um desvio de foco, você devia estar, né, buscando mais investidores e não falando com players querendo te comprar. Tem muito espaço para você crescer, o mercado é enorme. Enfim, tinham várias teses. Tinha a tese também de, se você ficar muito grande, fica difícil você vender depois. E esse é um problema, inclusive, dos unicórnios, né? Às vezes no papel você é um unicórnio, mas você não tem liquidez, né? Se você não fizer um IPO, que hoje, né, impensável fazer um IPO hoje, você tem um dinheiro virtual, basicamente. Então,
esse era um receio que estava na mesa de, se a gente vai para uma próxima rodada, a gente cria um outro patamar de expectativa. Né? E aquela coisa, se você não cumpre esse patamar entre uma rodada e outra, você tem o que o pessoal chama de um down round. Né? Você tem que dar um passo para trás. E esse passo para trás, normalmente, né, óbvio, cada empresa vai ter o seu contrato certo, mas no geral ele é muito ruim para os fundadores. Porque o peso dessa desvalorização, caso você não cumpra essa expectativa, pesa sobre as ações dos fundadores. Estou simplificando, ele é mais complexo, mas no geral é o que acontece. Então, eu como empreendedor, tinha um receio de não ter liquidez futura, né? De falar, opa, agora eu tenho, sei lá, 3 vezes mais do que virtualmente, mas eu nunca vou ver esse dinheiro. E os investidores achavam que poderia ir um pouco mais adiante. Né? E aí alguns, principalmente investidores que tinham entrado no meio da jornada. Os iniciais já teriam uma saída bem interessante. Os do meio tinham um pouco de dúvida. Então, a gente teve muitas conversas, muitas interações para criar um racional para falar, olha, prós e contras, mas a recomendação é vamos vender. Então, em algum momento eu tive que virar uma chave, porque eu lembro que eu tive uma postura muito assim, vamos discutir todos os aspectos. Em algum momento eu tive que falar, não, seguinte, já discutimos todos os aspectos, agora eu estou convencido que esse é o caminho, eu quero agora convencer cada um de vocês. Então, essa foi uma grande jornada também, tá? Foi uma jornada mais interna ali, né? Acho que mais no nível do conselho interno. Isso atrasou um pouco o processo de venda, tá? Eu diria talvez uns 2 ou 3 meses, pelo menos, só essa discussão interna. A gente teve algumas propostas antes da gente aceitar, tá? Então, óbvio, acho que faz parte do jogo do M&A também, você, né? Você tem ali alguns embates, né? De esse preço não tá bom, vamos melhorar aqui, vamos. Em um momento a gente achou uma fórmula ali que parecia atender todos os interesses. E a sua sensação como empreendedor? Nossa, vendi. Criei um negócio, vendi. Aí vem a segunda parte que eu acho que ela não... Bom, primeiro, é um sentimento estranho, né? De você, de repente, não é mais seu, não tem autonomia. Aliás, tão curioso, eu estou fazendo um curso em Harvard que chama OPM, chama Owner President Management. E eu brinco com os meus colegas que eu perdi o owner. Né? Ele é um curso muito voltado para empreendedores, né? Family business, herdeiros. Então eu brinco, eu tô nesse momento aqui, eu tô mais como um executivo e eu perdi o owner. Né? Então, é um sentimento um pouco esquisito. Mas, enfim, teve uma coisa que acho que foi muito positiva, tá? Que acho que amenizou isso tudo, que foi... A gente encontrou um parceiro que nos adquiriu, que valorizava muito o que a gente fazia, via um potencial de a gente continuar crescendo, e a gente continuou crescendo, né? Inclusive tendo os investimentos que a gente esperava ter com a rodada de investimento, e com bom grau de autonomia. Óbvio, muda, tem umas coisas que mudam, mas eu acho que a gente teve um casamento legal ali, de falar, opa, meu chefe entende mais de logística que eu. Meu chefe entende um ambiente de startup e ele está disposto a comprar essa briga com a gente internamente, né? Dentro dessa nova empresa. Então, eu acho que isso facilitou a decisão minha e dos outros. Só um detalhe. Acho que nesse momento já não era só o Fernando, sócio empreendedor. Tinham outras pessoas que já estavam juntos, que foram entrando ao longo do caminho. Então, essas pessoas também precisavam estar compradas. Né? Por mais que tivesse uma participação majoritária, mas elas precisavam estar junto, porque o negócio não era só o sistema, o processo. Não, eram as pessoas também. Né? E quem estava adquirindo sabia disso. Então, a gente teve que ter um processo ali de muita transparência e convencimento para que elas estivessem junto no barco. Então, eu acho que isso ajudou. A gente entrar todo mundo nesse barco sabendo que, opa, algumas coisas vão mudar, mas a gente não vai perder nossa essência, a gente não está perdendo nosso propósito. A gente está expandindo, na verdade, o propósito para atender algumas questões mais internas, né, dessa empresa, mas sem ferir o grande objetivo de trazer valor, impactar, né, a logística positivamente, enfim, gerar resultados. Hoje você ainda está na operação? Hoje eu estou na operação, sim. Hoje eu tenho, na verdade, um papel que eu diria que ele é duplo. Tá? Eu sou um executivo da empresa e eu ainda tenho o meu lado empreendedor ali, eu ainda toco o negócio da Oelo. E eu tenho um desafio de trazer as sinergias, né, buscar o que se espera, né, dessa conexão. E também tem alguns outros desafios que aí fogem um pouco do meu lado empreendedor, que é um pouco mais desafios executivos de tocar, né, uma área de transportes como um todo. Né? Liderar uma área que é bem grande, bem estratégica para o negócio. Tá? Ô Fê, você pensa em empreender novamente? Eu penso, tá? Não agora, tá?
Não significa que eu estou afastado do mercado, né? Acho que eu estou muito relacionado, né, com outras startups. Até gostaria de estar até um pouquinho mais, né? Dando informalmente algumas mentorias. Eu sou investidor também em algumas startups, né? Eu entrei em algumas poucas e entrei em fundos também de startup. Então, eu estou conectado no tema, estudando outros mercados e buscando alguma ideia. Mas eu também vejo que assim, a gente tem um capítulo aqui, né, que a gente está trabalhando ainda de elo, né, de conexão, de extração ali dessas sinergias, que eu acredito bastante ainda. Que, como eu falei, é parte do propósito ainda, né? E isso se conecta com outras coisas que eu estou fazendo lá também. Então, acho que por um tempo, eu acho que eu não vou empreender, no futuro talvez, né? Eu gostaria de me qualificar um pouco mais, né? Esse curso, inclusive, que eu estou fazendo de Harvard, que eu aumentei, tem muito a ver com isso, né? Então, conhecer outros empreendedores, ver o que eles estão fazendo, ver o que eles pensam, né? Tem muita gente em situações parecidas. Tem gente pensando em vender, aí essa é uma situação que eu posso contribuir um pouco mais também. Mas eu tenho minha listinha de desafios, né? Que eu enfrentei, alguns eu superei, outros eu ainda pretendo superar, né? Até tem uma lista longa aqui de aprendizados, né? Que eu até trouxe para o nosso papo aqui. E eu estou tentando me qualificar mais para poder gerar mais valor. Então, num eventual próximo negócio, eu gostaria de fazer algo talvez um pouco maior. Talvez num mercado diferente, né? Posso morder minha língua, mas talvez num mercado diferente. E talvez de uma forma um pouquinho mais ágil, né? Acho que tentando superar essas dificuldades iniciais que eu tive no começo aí da Uelo. Então, mas é isso. Estou aberto. E tem um lado pessoal também, que acho que é importante, né? Acho que eu estou numa fase, estou com um filho pequeno, né? Estou suportando minha esposa, né? Que agora está querendo empreender. Então, enfim, estou aproveitando também um outro lado que acho que por muito tempo eu deixei de lado. Então, fazendo mais exercício, comendo melhor, tratando mais questões de saúde mental minha, né? A gente passou por vários temas aqui, poderiam ter virado um problema mais sério, né? De espiral, de medo, de putz, o que eu faço agora? Virar né? um burnout, né? Exatamente. Acho que não chegou a esse ponto. Poderia ter chegado, talvez. Então, acho que eu tenho trabalhado muito isso para estar preparado para novos desafios. E acho que isso pode ser aplicado tanto do lado empreendedor quanto do lado até mais executivo. Mas estou aberto nesse momento. Tem uma coisa muito interessante sobre empreender, e ouvindo sua história, suas dicas, né? Me faz pensar muito nisso, assim, que tem uma coisa, por mais que você planeje, por mais que você tenha muito conhecimento, busque habilidades e tudo mais, tem o feeling na hora de tomar a decisão, né? Você nunca vai estar 100% Tem. pronto, 100% tendo certeza de tudo, né? Uma Sim. hora você vai ter que optar pelo risco de, Sim. beleza, tem essas informações aqui, tá fazendo sentido, pode ser que não tenho certeza absoluta ainda, mas vamos, porque a gente só vai sabendo. Tem isso, né? Tem. Eu acho que é muito importante essa intuição na tomada de decisão. Eu sempre considero uma pessoa muito indecisa. Tá? Isso é uma coisa que acho que eu evolui muito no comecinho. Né? Chegou uma hora que eu falei, opa, melhor tomar a decisão 70% ótima, mesmo não sabendo, né, que ela é o 70%, às vezes aí talvez entre o lado da intuição, mas às vezes esperar ter 80, 90, 100%, eu não tenho esse tempo. Né? Então, você acaba, às vezes, postergando decisões importantes por, às vezes, uma natureza ali um pouco insegura. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu trabalhei bastante. Eu acho que evoluí, certamente tem muito a evoluir ainda. Mas esse é um ponto interessante porque, às vezes, você posterga decisões naquela linha de, não sei o que fazer. No geral, quando você fala não sei o que fazer, é porque você já sabe o que você tem que fazer. Você só não quer enfrentar, talvez, a decisão em si. Então, isso acho que é uma coisa importante também para qualquer empreendedor. Acho que ter essas decisões um pouco mais ágeis, inclusive ter as pessoas corretas junto com você para que você tome essas decisões de uma forma um pouco mais ágil, mais rápida. Tá? Então, além da intuição, acho que a velocidade também acho que é bem importante. Tá? Eu acredito muito nisso. E acho que aprendi isso tem um chefe meu que pegava muito no meu pé. Falou, toma decisão. Já sabe qual é a resposta. Toma decisão. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Porque muitas vezes também a gente fica se preparando para empreender. Tem muita gente que me segue que quer empreender. E quer saber o melhor setor, o melhor momento, hora de sair do CLT. Eu tenho falado muito sobre como o empreendedorismo se transformou nos últimos anos, né?
Hoje é mais acessível empreender. Com certeza. Você consegue abrir um e-commerce hoje, por exemplo, com um custo muito menor do que 10 anos atrás. Sim. Na verdade, você consegue testar o seu negócio, dependendo do que você for fazer, quase com custo zero, né? Sim. Então, é muito mais acessível. É claro que os desafios são muito maiores, até porque novos modelos de negócios também trazem outros desafios de processos, né? E falta de garantias, às vezes, porque você não tem clareza sobre o que vai ser aquilo exatamente. Mas a gente vive num mundo muito incerto, né, Fê? A gente fala, CLT tem a segurança. Então, você hoje, por exemplo, está num momento diferente que não está empreendendo, assim. Então, você fala, eu consigo curtir mais minha família, eu consigo me cuidar mais, eu tenho um pouco mais de estabilidade ali. É claro que tem tudo isso, né? Ao mesmo tempo, será que você vai ter uma segurança a longo prazo? Então, uma pessoa que, de repente, está CLT e tem medo de empreender porque, não quero lidar com a instabilidade, será que ela está tão estável assim no CLT? Será que a gente não precisa também pensar de uma forma mais empreendedora a nossa carreira? E acho que, de repente, você hoje traz isso para sua carreira também, né? Para sua carreira como profissional. O fato de você ter empreendido, você tem outras habilidades para colocar ali na sua carreira. Sim. Você enxerga isso também? Eu enxergo. E eu estou numa experiência muito, além de um pouco empreendedora, também intraempreendedora agora, né? Então, eu acho que as pessoas, esse medo do... Eu acredito, né? Minha opinião, o medo de empreender por não conhecer tão bem e talvez olhar pro aquele... A gente falou bem no comecinho, empreendedor do palco, o cara que fala super bem e tal. Tem muito coach, na verdade, que acho que faz esse papel e, né, às vezes não é empreendedor. E no fim não é empreendedor. Não é empreendedor. Então, eu acho que tem uma responsabilidade também, vou só desviar um pouco, tem uma responsabilidade também do mercado, dos empreendedores também, de jogarem a real e darem transparência, né? Não precisa ser esse cara para ser um empreendedor. Todo mundo pode ser empreendedor, né? Eu acho que eu tive talvez um privilégio de... Acho que eu tinha uma condição um pouco melhor, acho que eu estudei numa escola pública, consegui, né, juntar algum dinheiro, minha família conseguiu me apoiar, né, de uma forma que eu agradeço muito. Então, obviamente, acho que eu consegui empreender também porque eu tive alguns atalhos, isso é um fato, né? Se eu contasse a história maravilhosa aqui de que eu fiz tudo do zero, não tinha dinheiro nenhum, mentira também, eu tive algumas facilidades, né? Estudei fora, fiz intercâmbio com bolsa, não paguei nada. Então, acho que tudo isso ajudou a qualificar, dar um pouco mais de segurança. Eu acho que se as pessoas começarem a entender o que está envolvido, e sim assusta um pouco, mas se elas souberem o que eu acho que facilita. Essa transparência pode facilitar com que mais pessoas resolvam empreender. Tá? E sobre a questão da barreira, você tem uma barreira menor hoje para empreender, como você falou. Acabei não comentando muito aqui, mas a gente tem um lado tecnológico muito pesado, né, em termos de investimento na Uelo. Se fosse hoje, seria muito mais fácil fazer essa conta, seria muito diferente, né? Hoje você constrói plataformas com muito menos, né? Talvez até menos pessoas, né? Tem toda essa dúvida de quanto que a produtividade que a AI vai trazer para o nosso dia a dia, mas certamente vai trazer alguma, talvez traga muito. Então, a conta já é bem diferente hoje, o investimento é muito menor e me parece que tende a ser menor no futuro. Então, acho que mais pessoas vão poder fazer mais testes. Talvez mais testes com menos dinheiro. E se der errado, tá tudo bem. Dá para voltar aqui, dá para continuar tendo uma carreira. Então, e ao mesmo tempo você não tem mais carreiras tão longas, né? O CLT, você vai no... Às vezes a gente até está entrevistando gente ali para vaga. Hoje o pula-pula é muito mais comum, né? 1, 2, 3 anos, opa, já estou pulando. Então, eu não vejo tanta... Pelo lado de estabilidade, eu não acho que esse é o grande benefício do CLT hoje, tá? Então, pelo menos assim, minha visão. Curiosamente, eu fui pouco CLT na minha vida, né? Eu fui CLT acho, bem no começo da carreira e agora, né? Tô sendo um pouco CLT. Mas é isso, acho que é mais uma questão de transparência, né? As pessoas saberem o que está envolvido no empreendedorismo e saberem que dá para se fazer bastante coisa, ou dá para você testar uma ideia, isso é um ponto importante. Dá para você, às vezes, construir um MVP trabalhando. Né? Opa, deu certo a grande tração, ou você contrata alguém, ou você, né, se for algo que realmente justifique, você mergulha de cabeça. Né? Eu acho que as empresas elas ainda não incentivam muito isso, obviamente, né? Elas não têm um incentivo para perder o funcionário, mas acho que os bons líderes trabalham bem esse lado, pelo menos intraempreendedor, que pode virar empreendedor. Eu tive muita gente que saiu, né, do meu negócio, tanto o Elo quanto no passado até na Mobile, saíram para empreender. E tá tudo bem, acho que
Eu tirando meu crachá aqui, eu quero ajudar as pessoas a tomarem uma boa decisão. Se eu ajudei essas pessoas a terem uma boa experiência que abriu essa porta do empreendedorismo, já fez meu dia. Né? Eu fico feliz por isso. E você acha que no passado, antes da Uelo, quando você estava ali CLT, você tinha seus chefes, algum chefe te abriu isso, te colocou essa pulguinha atrás da orelha do empreendedorismo? Sim, sim. Eu não era CLT, eu era Prolabore, mas enfim, acho que talvez equivalente, né? Mas sim, acho que eu tive chefes com perfil bastante empreendedor e que não criaram nenhum tipo de barreira para, se você tem uma ideia, você tem que ir lá e fazer e vai ter o suporte, né? De certa forma, acho que eu tive alguns... Eu tive, inclusive, acho que várias tentativas de suporte dos meus ex-chefes de tentar ajudar de alguma forma. Talvez acho mais uma questão minha, talvez eu não tenha aberto muito essa porta. Tá? Então, eu acredito que eu acho que eu tive também essa oportunidade, privilégio de trabalhar em lugares que isso era incentivado. O empreendedorismo ele era bem visto, bem incentivado. E eu tento transmitir isso, né, para as pessoas que trabalham comigo hoje. Eu tive um bate-papo de carreira recente, né, mais no meio executivo, que até brincaram comigo. Falou, pô, mas era para falar de carreira, você falou muito de empreendedorismo, agora o pessoal quer empreender. Veio essa brincadeira, né, de talvez eu tenha jogado mais para o lado do empreendedorismo, as pessoas, né, olharem com carinho para isso. Eu falei, mas as pessoas, pelo simples fato de elas saberem do empreendedorismo, elas podem tentar, elas podem começar a empreender aqui dentro, né? E eu acho que a própria aquisição da Uelo e o espaço que foi dado para a gente já visava trazer empreendedores para tentar fazer algo diferente dentro da empresa. Então, eu acho que dentro daquela linha de vamos vender, não vamos vender, acho que tinha isso também. Estamos entrando num lugar que, apesar de ser uma grande empresa, né, ter um pouco mais de processo, um pouco mais de burocracia, ela está abrindo uma porta, né, no mais alto nível da empresa, de CEO, conselho, diretores, para falar, vamos fazer um teste. Vamos ter uma pessoa com uma cabeça diferente e vamos ver. A gente precisa fazer algumas transformações aqui que talvez demandem um perfil diferente. Tá? E esse perfil diferente não pode ser só o Fernando. Se eu não conseguir espelhar isso ou fazer com que as pessoas tenham o mesmo pensamento, eu vou estar falhando como executivo e empreendedor. Então, eu preciso ter mais pessoas pensando como empreendedores no time hoje. E esse é um desafio. Eu acho que isso a gente está evoluindo. Tá? Mas acho que essa sementinha eu quero plantar. Eu quero mais gente do lado executivo tentando inovar. Né? Acho que não parando no primeiro obstáculo, né? Pulando as pedras. Óbvio, sem cometer um crime, né? Mas eu acho que questionar mais, acho que insistir mais nos projetos, às vezes driblar questões políticas. Acho que isso tudo tem muito a ver com empreendedorismo, né? Tem a ver com você saber vender um projeto, saber estruturar, saber contar uma boa história. Eu acho que tudo isso pode fazer bem para o meio executivo também. Eu acredito. Muito bom. Fê, obrigada pelo papo. Foi muito, muito rico. Com certeza vai ajudar, vai inspirar pessoas. E aí, pessoal, eu quero que vocês deixem comentário, que vocês deixem dúvidas nos comentários, sugestões também, quem que vocês querem ver aqui, né, nesse papo, isso é importante também. Curta, se inscreva, compartilhe também esse vídeo, porque, muito rico de informação. Obrigada mesmo, Fê. E lembrando, pessoal, que esse podcast é uma parceria com o Estúdio Vida Moderna, são parceiros aqui do Gente que Empreende, a Uitec também. Sempre bom ter parceiros, isso é muito importante para empreender. Então, até a próxima. Obrigada, Fê. Muito obrigado.